Beleza, pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre os obstáculos da observação da CNV e basicamente eu vou estar aprofundando aqueles 50 exemplos que eu dou sobre observar sem julgar. E antes de começar a falar um pouquinho mais sobre essas regrinhas, sobre essas características do que é e do que não é uma observação de CNV, eu quero lembrar vocês que o objetivo da gente estudar esses obstáculos, né, não é necessariamente para a gente perder a esperança de que é possível a gente falar usando comunicação não violenta, né? A ideia é que a gente possa reconhecer que a gente ainda não sabe, que nem aquela questão do respeito que a gente conversou, né? Quando eu acho que eu já respeito, eu não descubro o que eu posso melhorar. Quando eu percebo que respeito é diferente, a minha referência de respeito e a referência do outro de respeito é diferente, e qualquer experiência de vida que a gente possa ter tido pode influenciar num outro tipo de expectativa que aquela pessoa tem para ter respeito, eu começo a perceber que, opa, eu tenho que estar preparado para aprender sobre respeito nessas relações. E quando eu não admito que eu preciso aprender, é mais difícil de eu considerar que eu tenho algo a também aprender na situação e é mais fácil eu apontar as pessoas e achar que elas são o problema. A mesma coisa em relação a esses obstáculos da CNV. A minha intenção aqui não é que a gente consiga aumentar a carga de culpa e achar como a gente fala de uma forma violenta, não é isso. É só perceber que existem tantos aspectos da nossa comunicação que podem chegar para outra pessoa, como um julgamento, como uma reclamação, como uma condenação, uma culpabilização. Tem tantos aspectos que, quando eu não reconheço essas possibilidades, eu posso me surpreender ao perceber que alguém não conseguiu acolher o que eu falei. Posso achar que a pessoa, poxa, que pessoa chata, que pessoa não se esforça, a pessoa tá de marcação comigo, né? Ela tá fazendo tudo que eu tô falando, ela tá dizendo que tá errado, e aí eu começo a achar que tem um problema com a outra pessoa, porque é o que a pessoa não me compreende e leva pro lado negativo que eu falo, né? Então, a ideia é ver assim, não no sentido de achar que não, então o problema eu sou o problema, não é isso. É entender que existem muitas habilidades pra gente desenvolver ainda. E naturalmente, essa é uma coisa que a gente está aprendendo agora e a gente não espera sair já fazendo tudo de forma perfeita, né? E mesmo, vocês vão ver que mesmo usando a observação, as regras de observação da CNV, isso não garante que a pessoa vai acolher o que a gente está falando como uma tentativa nossa de cuidado, porque às vezes ela está, entre aspas, acostumada a um tipo de relacionamento onde ela está sob constante julgamento, né? Onde ela está sob constante pressão, cobrança. Então, às vezes a gente vai falar assim, eu percebi que fazem 3 dias que você não apareceu nas aulas. E a pessoa vai entender isso como um julgamento, como se ela não se esforçasse, como se ela tivesse errada. Porque ela está tão acostumada a ouvir isso das pessoas que ela não vai perceber que a gente fez uma observação de CNV. Ela vai dizer, tá dizendo que eu não estou me esforçando? Mas você não entende o meu contexto, dela já vai começar a se defender. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. É, todo esse trabalho que a gente está fazendo para aperfeiçoar a nossa forma de falar com as pessoas é a nossa parte que a gente pode fazer. Mas tem também a parte do outro, tem a parte da sociedade, né? E a gente vai trabalhando pouco a pouco nessas várias áreas e tentando ajudar dentro das nossas capacidades, dentro da nossa limitação também. Então, a gente vai melhorar um pouco, essa é a ideia, pelo menos, a gente vai melhorar a nossa forma de falar, e isso não garante que as pessoas vão conseguir nos escutar ainda e perceber a diferença da nossa forma de falar. Mas a minha hipótese é que, com certeza, quando a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, não só de falar, isso vai repercutir e as pessoas vão perceber que a gente está tentando praticar mais o respeito nas relações. Então, eu vou estar trazendo aqui um aprofundamento nas várias nuances aí da observação da comunicação não violenta. Eu vou mostrar como tem várias armadilhas na nossa linguagem que pode fazer com que a nossa fala chegue para o outro como uma tentativa de moralizar, uma tentativa de culpar. E eu vou estar mostrando isso para que a gente possa estar consciente de que essa comunicação que a gente tem com as pessoas, ela não é garantida e que faz parte, o conflito faz parte. A gente precisa aprender a enfrentar e lidar com os conflitos sem descartar o valor das pessoas, né?
Então vamos lá, a gente vai pegar aqui aqueles 50 exemplos e a gente vai fazer um aprofundamento. Bom, eu fiz essa árvore aqui, que tem todas as variáveis aí desses 50 critérios que eu criei para aprofundar sobre observações. Observem que o Marshall Rosenberg, quando ele escreveu o livro Comunicação Não Violenta, ele usou 7 critérios. E eu vou estar mostrando que a gente pode ser muito mais detalhista, né? A gente pode ir muito mais a fundo e que aqueles critérios que ele trouxe já são uma base, né? Mas se a gente quiser desenvolver mais a compreensão da comunicação não violenta, a gente vai ver que tem muito mais coisa para a gente estudar, né? Então, esses 50 critérios que eu vou estar usando aqui faz parte desse trabalho que eu venho fazendo aí ao longo desses 5 anos que eu estou desenvolvendo esse conhecimento e compartilhando e conversando com outras pessoas e fazendo essa pesquisa, né? Bom, para mim, começando aqui pelo primeiro item, lembrando, né, que o objetivo da observação é descrever o comportamento da pessoa. Isso é diferente de dizer o que a pessoa é, né? Então, com frequência, se a gente começa a frase dizendo o que a pessoa é, a gente provavelmente não está falando sobre uma observação, né? Se eu digo você é preguiçoso, pronto. Isso não é uma observação. Seria uma observação dizer assim, olha, eu tentei eu tentei 3 formas aqui para que você pudesse entregar esse trabalho. Eu estendi o prazo, eu diminuí a quantidade de tarefas, eu procurei facilitar e botar perguntas mais simples para você responder. E ainda assim você não respondeu. Ok, isso é uma observação. Dizer que a pessoa é preguiçosa, isso já vai para aquela característica nossa de julgar. É mais provável que a pessoa receba isso como uma culpabilização e é mais difícil que ela reconheça a nossa vontade de cuidar daquela relação e de desenvolver com ela uma forma de cuidarmos uns dos outros e de aprender e assim por diante. Agora, eu peguei aqui toda a classe gramatical morfológica da língua portuguesa e para cada elemento eu quero mostrar que a gente pode estar usando um tipo de julgamento. Então, olha só que legal. Substantivo. Substantivo pode ser usado, né, para julgar. Então, eu posso chamar alguém de burro, pode chamar de anta, pode chamar de porco, né? Infelizmente, aí a gente homenageia, entre aspas, né, sendo irônico aqui, os animais. E há quem considere que é um pouco de falta de cultura da nossa parte, falta de compreensão da preciosidade dos animais, né? Daquela complexidade que é a evolução deles, né? Mas a gente acabou criando esse hábito na nossa cultura de usar palavras que representam animais para reclamar. A gente chama a pessoa de burra, e burro, na verdade, né? O burro é o animal que não quer subir uma montanha com um monte de coisa nas costas, ele fica empacado. E a gente chama o animal de burro e fica furioso porque o animal está empacado porque ele não quer ser o nosso escravo, né? Se a gente pensar assim na lógica de como surgiram esses rótulos, a gente vai ver que tem muita coisa que seria não humano da nossa parte, né? O que não estaria valorizando a vida daqueles animais, né? Mas ok, fazendo essa camada aí de reflexão mais profunda, a gente vai ver que muitos desses rótulos, eles não promovem apenas a violência com seres humanos, mas promovem também com outros seres, né? Mas a gente tem na nossa cultura essa tendência a chamar as pessoas e dizer o que a pessoa é e usar substantivos. Você é burro, né? Você é muito anta, você é jumento, né? Então, e outras coisas mais. E a gente vai ver que uma forma mais alinhada à comunicação não violenta se a pessoa falou uma coisa que eu não esperava, é isso? Você falou uma coisa que eu não esperava, eu tô surpreso, né? Será que a gente conversou já? Será que alguém já conversou contigo sobre esse assunto? Será que alguém já interagiu contigo sobre esse tema, né? Sobre esse assunto? Você está disposto a conversar, falar para mim, né? O que você já aprendeu sobre esse assunto, né? Ou, muitas vezes, quando eu chamo alguém de burro, né? Eu não estou reconhecendo que a forma como eu estou ensinando pode não ser compatível ainda com aquela forma daquela pessoa de aprender. Então, às vezes, chamar o outro de burro é uma forma de não reconhecer que eu participo da educação do outro. É muito mais complexo, né? Mas a gente vai usar um substantivo como burro e vai tentar culpar o outro para fazer o outro se esforçar mais, né? A gente também pode usar adjetivos. Então, dizer o que a pessoa
qualificar o comportamento do outro, né? Você é muito lento, né? Você é muito lento. E quando eu tô falando que alguém é lento, provavelmente eu gostaria que a pessoa fosse mais ágil, em geral, né? Mas eu não tô reconhecendo, às vezes, que aquela pessoa é novo, ou ela pode ter um funcionamento diferente, ou ela pode não ter treinado aquilo tanto quanto eu treinei, né? Hoje eu tô falando aqui sobre comunicação não violenta e tô trazendo vários elementos para vocês. Para mim, isso faz parte já do meu dia a dia, mas para algumas pessoas não. E aí vocês vão tentando pensar sobre o que é julgamento, e eu posso dizer para vocês, nossa, como vocês são lentos. Se eu chamar vocês de lento, provavelmente eu não estou reconhecendo que existe um processo para a gente construir um hábito, para a gente conseguir tornar uma ideia disponível para a gente. E quando eu não reconheço o esforço que pode ser para a gente desenvolver algo como parte da nossa manifestação, das nossas expressões, eu estou, de certa forma, tentando forçar, né, tentando provocar um maior esforço da parte de vocês, usando de adjetivos depreciativos, né? Advérbios, né? Advérbios, enquanto que adjetivo é uma coisa que caracteriza o substantivo, você é lento, né? Ou você fala muito devagar. Então, o advérbio é uma coisa que vai caracterizar o verbo, né? Então, eu posso dizer, você fala muito devagar. E, novamente, eu posso estar perguntando, será que essa pessoa fala muito devagar? Ou será que a minha forma, eu tenho um ritmo diferente de falar e de me comunicar dessa pessoa? A minha forma e meu ritmo é diferente do dessa pessoa, né? Será que na família dela é assim? Será que ela convive com pessoas que gostam de falar mais? Será que ela pensa mais do que eu? Será que ela está levando em consideração outros assuntos ao mesmo tempo? Então é mais fácil a gente julgar do que a gente tentar compreender o outro, né? Caso a gente quisesse fazer uma observação de CNV, eu posso dizer, olha, eu estou esperando já você concluir a sua fala sobre o que você gostaria que a gente fizesse amanhã, né? Mas eu tô preocupado se eu vou conseguir te ouvir a tempo, porque eu tenho um compromisso depois. Você teria como falar um pouco mais rápido? Se não, caso você não consiga, você pode me enviar no e-mail o que você gostaria que eu soubesse? Talvez você precise pensar mais. E eu quero respeitar o tempo que você precisa pensar. Olha, é muito diferente quando a gente está vivendo a CNV, né? Porque a gente não vai simplesmente ficar preso no rótulo. A gente vai querer ir além, né? Não vai ficar preso no julgamento. A gente vai querer empoderar aquela pessoa e reconhecer as minhas limitações também. Eventualmente eu não estou com disponibilidade. Você está falando muito lento, significa provavelmente que eu gostaria de estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo ou em breve, né? Então eu preciso descobrir como eu respeito o tempo da outra pessoa, como eu ajudo ela se eu quiser que ela seja mais rápida e como que eu posso também respeitar os meus compromissos, né? Verbo que denota a ação depreciativa. Por exemplo, ele brigou comigo, ele me xingou, ele matou a aula, né? Matou a aula já tem essa conotação negativa. Será que ele matou a aula ou será que ele faltou, né? Será que ele não veio? Começa a ficar um pouco menos pesado, né? Matou a aula, ele não veio. Eu não vi ele. Ah, olha só, ficou mais claro ainda, né? Porque às vezes ele veio, mas ele ficou um pouco, mas saiu. Às vezes ele vem, mas teve alguma situação e foi chamado. Então, quando eu digo matou a aula, já tem uma conotação negativa nisso. Eu posso dizer assim, ó, eu não vi o fulano, vocês viram ele? Né? Vocês sabem que aconteceu alguma coisa com ele? Então, essa observação, sem julgar, ela traz mais espaço para que a gente possa levar em consideração o contexto do outro, né? Então, o que aconteceu? Eu não vi ele. É diferente de dizer que ele matou, que ele matou a aula, né? Ele brigou comigo. O que é isso? Ele falou mais alto do que eu gostaria? Ele fechou a porta quando eu estava falando com ele e saiu? Fechou a porta. É diferente de fechou a porta na minha cara. Né? Fechou a porta na minha cara já é grave, é uma coisa que parece que é uma culpa no outro. Ele fechou a porta enquanto eu estava falando com ele. Ele fechou a porta quando eu estava perto dele, quando eu estava caminhando em direção a ele. Né? Mas fechou a porta na minha cara, às vezes acontece mesmo da pessoa realmente bater e ferir o nosso rosto, ok. Né? Mas tirando isso, pode ser uma expressão, que a gente vai estar vendo aqui também, uma expressão que agrava uma situação para trazer mais, evidenciar que aquilo ali me magoou, né? Mas isso provavelmente vai dificultar aí a nossa relação se eu usar essa expressão com essa pessoa. Tem verbo que denota ações depreciativas, como matou, aula, né? E tem um verbo que por trás traz um rótulo. Por exemplo, ele mente.
Mente pressupõe, às vezes, é muito fácil derivar para um mentiroso, para um substantivo, né? Para dizer que uma pessoa é um adjetivo, né? É muito fácil derivar para um outro rótulo, né? Ele mente, e especialmente quando eu uso esses verbos no infinitivo, é muito diferente eu dizer assim, ó, ele mentiu para mim em relação àquela minha pergunta que eu fiz, se ele estava ou não naquele dia na aula, porque eu descobri depois que ele estava, eu vi na minha lista de chamada e assim por diante, né? Então ele mentiu, é diferente de ele mente, né? A carga do mente, que tem esse infinitivo aí, é como se a pessoa fosse aquilo, né? Enquanto que ele mentiu é uma ocorrência, é um fato, né? Na observação da CNV, a gente está tentando identificar os fatos, coisas concretas que aconteceram, pontuais, né? Se a gente puder mensurar, contabilizar, ótimo. A gente pode deixar ainda mais claro ao que a gente está reagindo, né? Mas quando eu coloco a pessoa numa caixa de mentiroso, é mais difícil de eu conseguir me relacionar com ela como se ela fosse um ser humano. Então tem substantivo, adjetivo, advérbio, verbo. Artigo pode ser usado para rotular. Ele se acha o tal, ele se acha o cara, ele se acha o entendido, né? Ou a entendida. Então quando eu saliento esse artigo, né? E eu digo que é como se eu estivesse dizendo que aquela pessoa se considera a referência naquilo, né? Ela é a expressão da verdade naquele assunto, né? Novamente, é uma forma de julgar, né? Uma preposição, você está contra mim. Esse contra significa que a pessoa não gosta de mim. Ele pressupõe que a pessoa, o que a pessoa está pensando, a intenção da pessoa. Então, uma preposição também pode ser. Um pronome, você se acha, né? Um pronome se acha está sendo usado para fazer também um julgamento do outro, né? Então, o que é se você se acha? Você tirou nota acima da média em todas as disciplinas e falou para as pessoas que tiraram nota baixa que elas precisavam estudar mais, porque elas não são tão inteligentes quanto você. Ok, isso é um fato, se a pessoa realmente falou isso, né? Outra coisa é eu dizer que a pessoa se acha, né? Ou você é um zero à esquerda, um numeral também pode ser usado, né? Você é um zero à esquerda, né? Você é tolerância zero, né? Também é outro exemplo. E aí a gente está usando os numerais para tentar caracterizar a outra pessoa, né? E esse zero à esquerda, tem até aquele filme do Wagner Moura, né? Que ele tem um apelido de zero e ele ganhou esse apelido num contexto de um bullying, de uma sacanagem que fizeram para ele na frente de toda a turma, né? E aí ele ganha o apelido de zero, né? E aquilo ali vira um estigma, vira um sofrimento para ele, esse apelido, né? Então a gente pode ver que mesmo numerais pode ser usado para a gente julgar as pessoas. Uma conjunção, né? Quanto mais você me ignorar, mais eu vou reclamar, né? Quanto mais, né? Então, essa conjunção aqui, por exemplo, eu tô dizendo que a pessoa está me ignorando. Isso já é um julgamento, né? Dizer que uma pessoa está me ignorando, ignorar, o que foi? Ela não atendeu o meu telefone quando eu liguei? Ela não atendeu quando eu liguei? Eu chamei e ela não me respondeu? Isso são observações de CNV, né? Quando eu digo que a pessoa está me ignorando, eu já estou colocando isso como já é uma opinião minha. Porque eu pressuponho que a pessoa está pensando, pressuponho uma escolha interna que ela está fazendo, né? E nesse caso aqui da conjunção, tem essa visão de que eu estou retribuindo na proporção que a pessoa está fazendo para mim. Então eu estou entendendo que a pessoa está intensificando algo que eu considero desagradável e eu estou, digamos assim, me posicionando contra aquilo, né? E novamente eu estou demonstrando aqui que todas os gêneros gramaticais morfológicos podem ser usados com um tipo de julgamento, com um tipo de punição, né? Ou outra aqui, conjunção.
ou você me escuta agora, ou não falo mais, né? Esse ou não sei o que, ou não sei o que, já tem um imperativo ali, já tem uma determinação, uma obrigação, né, para a pessoa, que essa pressão vai chegar no outro como um tipo de violência, né? Onde eu não reconheço a liberdade de escolha do outro. Uma interjeição de intolerância, que é a interjeição é aquele, não aguento mais, né? Aí a pessoa tá falando e a gente faz, essa interjeição, né? Ela também demonstra que a gente tá perdendo a paciência, e isso por trás também é um tipo de julgamento, né? Essa pessoa é muito chata, né? E apesar de a gente não usar necessariamente palavras, né? A gente pode estar fazendo isso, né? E a gente tem aquela outra interjeição de fazer aquela pergunta que no fundo tem uma pressão, né? Tem certeza que você não me ouviu falar isso? Você tem certeza? Né? É uma pergunta com uma provocação, né? Então essa outra pessoa pode achar assim, ele tá me provocando, ele tá tentando me desafiar, né? Tá me desafiando para saber se eu estou disposto a seguir o meu ponto de vista ou não, né? Então, novamente, quando a gente usa desses artifícios todos da nossa linguagem para tentar fazer um tipo de coerção na outra pessoa, a gente não vai estar vivendo a CNV, né? Outros tipos de linguagem que eu coloquei aqui, a hipérbole, né? Eu já falei 30 vezes para você e você não me ouve. Será que eu falei 30 vezes mesmo? Ou eu falei 3, né? Então é diferente de eu usar a hipérbole e eu enumerar a quantidade de vezes que eu fiz. Ou eu não sei quantas vezes eu falei, não sei quantas vezes eu falei, mas eu não quero aumentar. Eu perdi a conta do número de vezes que eu falei. Mas será que eu estava contando? Eu nem estava contando. Então, eu não sei quantas vezes eu falei, né? Mas eu acho que eu tenho a impressão que eu falei algumas vezes para você. Ok, é mais leve do que eu dizer que eu já falei 30 vezes para você e você não me ouve. Assim como tem a hipérbole, que intensifica, né? Tem o aumentativo. E aí eu posso usar aumentativos diversos, dizer, olha, você é reclamão, você é um reclamão, né? já reclamar já é uma coisa ruim, né? E ser um reclamão é ainda pior, né? Ou você é muito... E eu posso usar, inclusive, diminutivos aqui para tentar atenuar, mas no fundo eu tô culpando, né? Acho que você tá um pouco estressadinho, né? Você tá um pouquinho estressadinho hoje, né? E é uma forma de eu atenuar, mas no fundo eu tô revoltado com o outro, né? Então eu tô dizendo que tá estressadinho, mas no fundo eu gostaria que a pessoa ficasse mais calma. Então, se eu gostaria que a pessoa ficasse mais calma, em vez de eu dizer que ela tá estressadinho, eu poderia dizer, olha, eu vi que você... sei lá, o que ela pode ter feito. Eu vi que você já me chamou umas 3 vezes dizendo que o colega tá falando alto, e eu acho que você talvez esteja preocupado porque não está conseguindo se concentrar, é isso? Você está com alguma outra questão que você queira falar, né? Então eu preciso colocar isso em uma observação para não ir para este rótulo de estressadinho, que daqui a pouco pode virar um tipo de bullying, né? A mesma coisa é eufemismos que a gente usa para atenuar rótulos, né? Dizendo assim, como você é calmo, e às vezes eu uso até a ironia, né? Como você é calmo, mas no fundo a pessoa é o que eu gostaria que ela fosse e ela tá totalmente... eu digo que a pessoa é tão calminha e no fundo eu acho que a pessoa é muito preguiçosa, né? Você é meio calminho, né? Você é calminho, você é calmo, né? Você é mais relaxado, eu acho que você é mais... E no fundo eu tô incomodado porque eu acho que a pessoa é muito passiva, que ela não tá se esforçando o suficiente. Então, o tempo todo a gente pode estar examinando qual é a nossa intenção enquanto a gente está falando. Observem que todos esses exemplos que eu dei aqui da língua portuguesa, eles são muito vastos e são muito sutis. E não é tanto o rótulo que eu estou usando, não é tanto a observação se eu estou fazendo ou não, mas o que eu quero com essa observação.
eu quero estimular o comportamento do outro por culpa, eu quero estimular o comportamento do outro, eu quero provocar um tipo de dor no outro porque eu acho que ele merece aquela dor porque ele me feriu antes, o que eu quero com isso? Se eu quero provocar o outro, se eu quero fazer um tipo de vingança, um tipo de justiça, né? Quero mostrar o lugar daquela pessoa para ela, provavelmente eu não vou conseguir promover uma educação, uma justiça sustentável usando desses julgamentos. Se eu quero que a pessoa aprenda algo novo, eu não vou conseguir promover uma aprendizagem significativa, né, conectada ao que tem sentido para aquela pessoa. Eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver usando julgamentos, né? Então a gente precisa sempre pensar no porquê que a gente usa as palavras. Vamos voltar aqui então para a nossa lista. E aqui a gente tem atividades, né, rótulos que podem estigmatizar. Então eu vou ter aqui diagnosticar patologias, né? É uma coisa assim que é muito sutil. Os rótulos, eles não são necessariamente uma coisa usada, vamos dizer assim, para o mal. Não é uma coisa necessariamente usada para prejudicar as pessoas, para ferir necessidades. Às vezes os rótulos, eles podem ser usados para a gente conseguir identificar coisas que a gente quer cuidar. No livro, por trás dos rótulos, eu tento ressaltar isso. Em cada rótulo que tem lá, a gente demonstra que podem haver intenções de cuidado de quem está rotulando. E a mesma coisa em relação aos itens que eu vou estar trazendo aqui, né? Quando eu digo que alguém tem uma patologia, eu digo que uma pessoa é muito ansiosa. Às vezes eu estou falando que ela é muito ansiosa porque eu gostaria que ela fosse mais calma, que ela respirasse mais, que ela esperasse, que ela tivesse mais paciência. Às vezes, o rótulo ansioso é uma preocupação, que eu gostaria de saber se essa pessoa está emocionalmente bem, se ela está apreensiva, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar ela. Mas quando eu aponto o dedo e digo você é muito ansioso e eu tenho uma carga de culpabilizar o outro, o efeito disso vai ser pouco provável que a pessoa mude e relaxe. Talvez essa pessoa se sinta culpada. E talvez ela ache realmente, nossa, eu sou uma pessoa péssima, eu tenho algum problema comigo. E além de ansioso, ela vai começar a ter uma depressão, vai começar a se sentir mal, vai começar a achar que ela não é bem-vinda. Então, o risco de eu provocar um tipo de sofrimento mental nessa pessoa, quando eu rotulo ela, mesmo com uma patologia, existe esse risco, né? Então a gente quer sempre cuidar. O que é esse negócio de chamar de ansioso, né? Quem é que está dando esse rótulo? Qual é a função que eu estou usando para esse rótulo? É para colocar a pessoa numa caixa? Ou é para identificar alguma necessidade que ela tem que eu posso melhorar a forma como eu me relaciono com ela? Você tá ansioso nesse momento? Será que a gente precisa planejar alguma coisa? Será que você gostaria de ter uma maior perspectiva do que vai acontecer no futuro? Será que todo esse nosso estudo aqui, ele não está indo de encontro com o que é mais urgente para ti, em termos de segurança, em termos de perspectivas? Às vezes é isso, né? Muitas pessoas elas estão indo para estudar, estão aprendendo algo, mas elas estão aprendendo porque elas foram, entre aspas, forçadas, né? Elas seguiram, né, essa tendência nossa da sociedade, ouviram as mães e os pais dizendo, você tem que estudar para conseguir ser uma pessoa no futuro, para ser alguém no futuro, porque senão, se ela não estudar, ela não é alguém, né? Então a gente tem já essa pressão na sociedade que o valor da pessoa depende de ela aprender, depende de ela ter um tipo de sucesso, depende de ela ter um emprego, não sei o quê. E a pessoa fica desconectada com algo mais profundo, que aquele estudo para ela não tem um sentido de valor de algo importante, de algo que ela gosta, que ela quer cultivar. Tem um sentido de que, olha, eu não quero sofrer, eu não quero ser descartado na minha sociedade. Infelizmente, isso existe e essa é uma das coisas que a gente quer mudar também com esse nosso estudo. A gente quer mostrar que o valor das pessoas não depende do que elas sabem. E a gente quer incentivar elas a aprenderem porque o conhecimento nos empodera para cuidar mais da vida. E é para isso que a gente quer aprender. Então, diagnosticar patologias pode levar também a um tipo de estigmatização, um tipo de segmentação, de exclusão, né? De rejeição das pessoas. Vícios, ressaltar vícios das pessoas, dizer que a pessoa tem um vício de alguma coisa, que ela é muito viciada em jogo, é muito viciada em série, é muito viciada, ou mesmo, né, em situações de uso de coisas químicas, né, drogas e assim por diante, né. Então eu preciso
usar isso não para tentar depreciar o outro, mas para tentar compreender o outro, o que o outro está precisando nesse momento. Eu estou vendo a pessoa indo para uma via de uso de drogas. Por que essa pessoa está fazendo isso? Quais são as alternativas que a nossa sociedade está oferecendo? Qual é o tipo de propósito que ela tem? Quem é que está falando para ela sobre o sentido da vida? Quem é que está cultivando com ela a esperança de que a gente pode criar um mundo melhor? Quem é que está se organizando e se reunindo com ela para a gente cultivar a esperança, cultivar a presença um na vida do outro? Quem são as referências de diversão, de ética que essa pessoa tem, né? Então, diagnosticar simplesmente para culpabilizar, para reclamar que a outra pessoa é um viciado, né? Isso não vai na raiz do problema da educação que a gente quer desenvolver com a comunicação não violenta. As manias também, se eu começar a falar, você é muito maníaco, você tem mania de limpeza, né? Você tem mania de organização, tem pessoas assim, né? E assim por diante. Você tem mania de adrenalina, né? Você é um riscomaníaco, uma mania de ficar sob risco de vida, né? A pessoa que ela viciada em adrenalina, vício de adrenalina, né? Então eu tô começando a criar aqui uma série de rótulos que a gente pode dar para as pessoas na intenção de fazer com que elas mudem pela culpa. E essa não é a nossa ideia, né? Eu botei aqui também as fobias, né? Homofóbico, tem rótulos mais pesados como esse, né? Você é um homofóbico. O que é que está acontecendo ali? Essa pessoa, ela realmente tem uma experiência com homossexuais que é de trauma? O que aconteceu? Será que ela teve uma família que estigmatizou os homossexuais e ela cresceu com medo de que a conexão, a amizade, a intimidade dela com outros homossexuais pudesse ameaçar a dignidade do gênero dela, da orientação sexual dela? O que é isso, né? Por que existem pessoas que manifestam certos comportamentos? Como é que a nossa sociedade, como é que a nossa cultura, como é que as autoridades do nosso país podem ou não estar estigmatizando os homossexuais, por exemplo? Então, o que nós podemos fazer para restaurar essa educação que ainda não é sustentável em relação ao respeito à diversidade de gênero? Então, só chamar alguém não é suficiente, né? Eu botei aqui diagnosticar fobias, filias, que é o apreço, né? A pedofilia, por exemplo, né? Então, você é um pedófilo. O que é? O que é isso, esse rótulo, né? O que está acontecendo? Quem é que está falando sobre educação sexual? Quem é que está conversando com essa pessoa sobre ética? Quem é que está conversando com essa pessoa sobre como é que ela lida com os impulsos dela e como é que ela resolve, como é que ela se coloca nas relações íntimas e assim por diante. Então, a CNV ela vai trazer essa visão de que todo rótulo que a gente pode dar para as pessoas demonstra que a rede participa da vida daquela pessoa. Se tem um rótulo que para mim é repugnante, que nem esses sidas, né? Os genocidas, os homicidas, até mesmo os suicidas, né? Quando tem uma pessoa que eu considero que tem uma tendência a anular a vida, eu preciso pensar em... Uma das vias é pensar no que tem de errado com essa pessoa. Uma outra via é pensar como a rede de suporte dessa pessoa ajudou ou não ajudou ela a desenvolver a humanidade dela. O que faltou para a educação dela? E a outra via é perguntar como é que a nossa sociedade, com todas essas tendências, com toda essa tendência ao perfeccionismo, que a pessoa tem que atender certos critérios para poder ser valorizado, que a pessoa tem que ter dinheiro e tem que competir para ser melhor, e que a pessoa ela só tem valor se ela faz o que as autoridades mandam, que as pessoas só têm valor se elas tiverem dinheiro, que as pessoas só têm valor se elas tiverem uma cor de pele X, uma orientação sexual X, né? Então, quando eu vejo como a nossa sociedade cria condições pela violência cultural e estrutural para que as pessoas se adoeçam, eu preciso pensar também
que mesmo quando eu rotulo alguém de alguma dessas cidas, né? Homicida, suicida, genocida, que seja, eu preciso pensar em como a nossa sociedade está promovendo a educação, a humanização. Então vejam, e é claro que se eu for conversar com essa pessoa e eu realmente estiver interessado na educação dela, todos esses rótulos não vão ser o suficiente. Eu preciso saber o que aconteceu nesse contexto aqui. Que experiência você tem em relação a isso? Por que você está agindo dessa forma que me preocupa? Quando você fala isso, eu fico extremamente preocupado porque algumas pessoas do meu convívio vão ser gravemente afetadas por essa forma de pensar. Eu acredito que elas podem considerar que não estão sendo respeitadas. Eu queria muito garantir que a dignidade delas vai ser preservada. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre essa forma sua de se expressar. Me ajuda a entender por que você está falando assim. Quem foi que te deu esse exemplo? Onde você aprendeu isso? Vamos tentar entender como é que a gente pode garantir que a gente vai estar seguro num convívio. Então é muito mais, né, do que apenas abrir mão de usar rótulos. É pensar de forma sistêmica, né? Bom, a gente também pode segmentar por preferências, usar rótulos como, por exemplo, a pessoa ela é colorada, ela é gremista, né? No Rio Grande do Sul é assim, né? Flamenguista, né? E eu posso colocar a pessoa nisso, ou posso pegar também as preferências dos tipos de música que ela ouve, ela é roqueiro, ele é pagodeiro, ele é funkeiro, e aí eu já crio uma visão de que todo funkeiro é alguma coisa, né? Características, e aí eu posso falar sobre ser baixo, ser alto, eu estou usando características físicas, pode ser características do temperamento, ele é muito explosivo e assim por diante. A gente tem o livro dos rótulos lá falando bastante sobre as características psicológicas, né? E aí eu preciso perguntar, o que é essa característica? Ele é mais baixo do que as pessoas que eu conheço? Ele é mais baixo que os meus familiares? É isso? Né? Ou ele fala mais alto do que os meus familiares, do que as pessoas com quem eu interajo? Ele falou mais alto do que eu? O que é essa característica, né? Enfim, tudo isso pode ser transformado em observação e principalmente se é algo que me incomoda, eu posso me perguntar como eu posso contribuir para essa pessoa, como eu posso aprender com ela também. Áreas do conhecimento, né? A gente pode segmentar as pessoas por áreas do conhecimento. Essa pessoa aqui, ela é das exatas. Eu sou considerado alguém das exatas, né? Eu me formei em engenharia de computação e fiz depois mestrado em engenharia elétrica. Algumas pessoas vão dizer assim, esse cara é das exatas, ele é um robozinho, né? Tem a palavra aqui nerd, né? Que tem um pouco de ironia, tem um pouco de segmentar pelo conhecimento, né? E aí a gente pode se perguntar, o que essa pessoa está querendo dizer quando ela está chamando de nerd? Ela gostaria de conversar sobre assuntos mais leves? Ela gostaria de poder se expressar e falar sobre seus sentimentos e ter mais segurança de que eu vou escutar ela? O que é, né? Segmentar por bens materiais, eu tirei aqui, mas a gente pode pensar isso também. Aquele lá são as patricinhas, os mauricinhos, os ricos, os pobres. E aí eu começo a categorizar as pessoas dessas formas e tratar elas com alguma diferença, né? Outras coisas que não são observação da CNV são o humor, especialmente o depreciativo, né? Piadinhas, ironias, né? Então a gente pode, em vez de fazer uma observação da CNV, a gente faz uma piada, né? Então a gente vai falar assim, nossa, ironia, como você fala baixo, eu vou, e no fundo eu tô achando que a pessoa fala muito alto, né? Ou, como você é espertinho, e no fundo eu tô achando que a pessoa tá trapaceando, né? Então eu tô usando essas piadas. Se você continuar tirando essas notas, eu vou precisar chamar a sua mãe aqui, porque alguém tem que descobrir o que está acontecendo contigo. E aí eu começo a achar que a pessoa tem um problema, né? Achar que a pessoa... E aí a pessoa vira uma piada na frente dos outros, né? Então ela vira a burra, vira alguém que não se esforça e assim por diante. Apelidos depreciativos, obviamente, né? Se a gente usa um apelido para tentar estigmatizar, que é aquela pessoa que gosta de perguntar, né? Então, quando ela gosta de perguntar,
às vezes, quando eu perco a minha paciência de responder, eu começo a julgar outra pessoa e chamo ela de qualquer coisa lá que represente dessa pergunta. Então eu dou um apelido para ela. Então eu digo, essa aqui é a curiosa, ela é a curiosa da turma, essa aqui enfim. E aí eu vou novamente criando esse preconceito, né? Os preconceitos estão por trás também de coisas que são julgamentos. A fofoca, né, que é aquela ideia de falar sobre coisas que eu nem observei, né? Eu nem observei, mas eu tô considerando que a pessoa fez, né? E chamar outra pessoa de fofoqueira também é um tipo de julgamento. Mas é quando eu falo, parece que o fulano lá, aconteceu tal coisa com ele, mas quem te falou? Você viu isso? Por que você está escolhendo falar isso? Às vezes, em vez da gente falar, eu vou dar um exemplo. O meu tio uma vez falou assim, olha, tá vendo aquela casa lá? Ele apontou a casa dos outros parentes meus, né? Tem uma palavra naquela casa lá que é proibida. E eu perguntei, tio, qual palavra? E ele falou, trabalho. Daí E daí eu entendi. É que ele estava dizendo o seguinte, que naquela família as pessoas não trabalham. E aí depois eu tentei trabalhar a minha autoempatia e compreender, né? Por que o tio falou aquilo, né? Algumas pessoas poderiam dizer que isso é um tipo de fofoca, outras pessoas poderiam dizer que é um tipo de preconceito, né? E aí eu entendi que, no fundo, se a gente colocasse a fala desse meu tio na comunicação não violenta, seria algo mais ou menos assim. Bruno, eu trabalhei alguns dias ali, fiz algumas reformas na casa daqueles nossos parentes, e eu fiquei preocupado porque eu vi que os jovens daquela casa, todos ficavam em casa, e nenhum deles ia trabalhar, saíam para trabalhar. E eu fiquei preocupado porque eu gostaria de ter segurança de que eles vão ter um futuro digno, eles vão conseguir ser realizados, eles vão conseguir construir as coisas que eles querem construir. Eu fiquei preocupado porque eu quero ver eles bem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei desconfortável em falar alguma coisa. Porque se eu falasse, eu acho que eles não iam me compreender. Eu acho que eles iam achar que eu não devia estar falando aquilo porque, afinal de contas, eu não sou o pai deles. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei preocupado e gostaria de garantir que eles iam estar seguros, eu também fiquei constrangido de falar alguma coisa. E esse constrangimento foi ficando... foi aparecendo pra mim com esse monte de julgamento de que eles não se esforçam, de que eles não trabalham, de que eles são vagabundos, né? Mas, no fundo, todos esses rótulos, esses julgamentos, é uma forma de não reconhecer que, no fundo, eu gostaria de incentivar eles a trabalhar, mas eu não sei se eles iam me acolher. E eu não sei também de que forma eu poderia incentivar eles, facilitando para que eles gostassem disso, para que eles tivessem motivação. Então, é tão desagradável para mim perceber uma pessoa querida, com quem eu me importo, numa situação em que eu não sei se ela vai estar bem, que a forma como eu expresso esse meu desconforto é dizendo que ela tá errada, que ela é preguiçosa, que ela é vagabunda. Mas no fundo, o que eu mais gostaria é de ter segurança, que eles vão estar bem. Essa seria, né, uma expressão do meu tio que estaria relacionado a uma fala de comunicação não violenta, porque a pessoa identifica a necessidade dela. Ela percebe, sim, limitações na atitude do outro, mas ela percebe que a limitação da atitude do outro revela uma dificuldade dela também de ajudar o outro, né? E ela não coloca o outro como inferior. Ela coloca o outro numa situação, ela desenha e identifica que o outro está numa situação que ela não gostaria que tivesse. Mas ela se reconhece limitada em conseguir oferecer uma ajuda de qualidade também. Então, ela não está superior, ela não é inferior. Ela está com o outro, de alguma forma. Isso seria uma forma da gente viver a comunicação não violenta também, né? Para além das fofocas. Bom, essa lista aqui ela é bastante grande. A gente vai ver que até mesmo as questões da cidadania, vou colocar aqui, cidadania. Até mesmo os aspectos da nossa cidadania podem ser usados para julgar ou para não considerar o outro, né? Ou para tentar se opor ao outro, né? Então eu digo, é o meu direito. Direito é uma coisa que todo mundo tem, mas eu uso o meu direito, é o meu direito.
É o meu direito. E aí eu coloco o meu direito acima da minha disposição em escutar o outro. Acima da minha disposição em compreender como é que o outro está se sentindo. O dever. É o seu dever fazer tal coisa. Isso é o seu dever. Então, novamente, eu estou usando essa visão da cidadania, né? Eu estou usando um conceito importante de responsabilidade social, mas estou usando isso para impor que o outro faça o que eu quero, né? Essa parte aqui das distinções que eu estou trazendo, ela se assemelha bastante também ao pedido. Lembrem que observação e pedido são muito próximos, né? Então, às vezes, quando eu quero pedir que a pessoa faça algo, em vez de eu pedir, eu digo que é o dever da pessoa. Quando eu quero fazer algo, quero que a pessoa me acolha, em vez de eu dizer que eu gostaria que ela me acolhesse, eu digo, é o meu direito, para que eu possa me proteger de algum tipo de repressão que a pessoa pode ter em relação a mim, né? E eu posso usar também esse conceito de mérito, que é a ideia de que algumas pessoas merecem algumas coisas, né? Você mereceu. E aí, normalmente, esse mereceu vem numa visão que eu tenho de uma justiça retributiva, vingativa. Ah, você mereceu tal coisa. Você ficou provocando ele. Agora não reclama, né? É uma forma também de eu não me envolver com o outro, não perceber que tem um conflito ali e meio que querer empurrar e dizer assim, ó, se vira, é vocês aí, né? É vocês que causaram isso, né? Então, é uma forma de culpar o outro por ele estar passando, às vezes, por uma situação de retorno, né? De algo que ele fez. E aí eu uso o você merece como uma forma de agravar ainda mais o sofrimento da pessoa, né? Até mesmo as necessidades, quando não estão sendo atendidas, podem, ou, né, quando não estão sendo atendidas, podem ser usadas para forçar o outro, né? Você não está atendendo minha necessidade de respeito. Não é uma observação de CNV. Uma observação de CNV pode ser assim, olha, você interrompeu a minha fala e eu não tinha concluído de falar. Eu gostaria que você... Para mim, a forma como eu gostaria de cultivar respeito é ter meu espaço de fala. Você poderia, por favor, esperar eu terminar? Isso está alinhado com a comunicação não violenta. Agora, quando eu digo que eu tenho uma necessidade de respeito, simplesmente, ou mesmo quando eu falo sobre meus sentimentos, né, eu fico muito chateado quando você faz isso, né? Isso pode ser também uma forma de tentar provocar o sofrimento do outro, né? E responsabilizar o outro pelos meus sentimentos. A gente vai trabalhar mais isso nos sentimentos. Botei outros itens aqui. Generalizar a frequência sem atenuação versus evidenciar a ocorrência. Né? Generalizar a frequência com ou sem atenuação. Né? Tem com atenuação e sem atenuação. Sem atenuação é assim, você sempre me ignora, você sempre chega atrasado. É diferente de eu dizer, olha, na última semana você chegou atrasado todos os dias. É bem diferente. A gente já viu no livro da CNV, né? E mesmo eu posso até tentar atenuar. Você geralmente chega atrasado, mas no fundo eu estou intolerante em relação ao comportamento do outro. Então, mesmo que eu tente atenuar, ainda é um tipo de generalização. Eu posso generalizar também os grupos. As mulheres pensam dessa forma. Os jovens têm essa mania, né, de ficar no celular o tempo todo, né? E aí eu jogo todos os jovens na mesma caixa. E na verdade eu estou incomodado porque tem duas pessoas ali que estão mexendo no celular e eu não consegui falar com elas. Às vezes três, né? Mas eu ainda não consegui interagir e ajudar essa pessoa a se engajar na aula de uma forma que ela possa estar interessada por aquilo, né? E às vezes a pessoa pode estar realmente preocupada porque tem algum contexto na vida dela que está precisando de uma maior atenção e assim por diante, né? Generalizar o comportamento de todos ou nenhum, né, do grupo. Todo mundo sabe que, ou ninguém precisa de tal coisa, né? Ninguém precisa de cosmético, eu botei aqui. De dizer que as pessoas... Tentar dizer que todos ou ninguém alguma coisa, né? Todo mundo sabe que a gente não deve falar no celular enquanto está na aula. Todo mundo sabe que a gente deve ligar a câmera na hora da videoconferência. Que quem não liga a câmera, mas ninguém se importa uns com os outros, ninguém... enfim, todas essas falas que vão para essas extremidades, né? Elas não são exemplos de CNV. Aqui eu coloquei aqui também papéis, e aqui o principal elemento que eu quero chamar a atenção é que a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa avaliação, né? Bons chefes, bons professores, bons maridos, né? Marido de verdade não faz tal coisa, né? Então eu preciso identificar o que é.
E se eu fosse colocar isso em uma observação, seria assim, olha, eu tenho... quando eu estou num contexto de sala de aula com alguém, eu tenho uma expectativa, uma esperança de que a pessoa vai me ouvir também e não vai só ela falar, né? Então, porém, eu tô tendo é uma experiência nova para mim estar num contexto onde eu percebo que que você fala mais do que ouve, né? Você está disposto a levar em consideração o que nós também temos a falar? Você está disposto a escutar um pouco também, né? Usar comparações. Usar comparação é uma outra forma de depreciação, né? Você não é tão bom quanto a turma A. Por que você não se esforça tanto quanto o fulano, né? Olha o fulano como ele é inteligente, você devia fazer igual a ele, né? Então, novamente, é uma forma de tentar trazer um referencial para a pessoa que não é o dela. Não é a experiência de vida dela. E aí, de repente, eu coloco um modelo e digo, você tem que atender esse modelo aqui para você ter valor. E isso provavelmente vai promover um tipo de sofrimento nessa pessoa. E isso, claro, quando ela não ficar revoltada, né? Porque quando a gente tenta culpar alguém, tem dois movimentos possíveis que essa pessoa pode ter. Um delas, ela realmente se sentir culpada. Na verdade, são três, né? São mais, né? Mas os comuns são esses, né? Olha, eu posso me sentir realmente culpada e me humilhar. E aceitar aquilo, me sentindo mal. E realmente, nossa, eu devia ser melhor. E eu vou me esforçar para trabalhar mais, porque se eu não fizer, eu não tenho valor. Então eu faço as coisas, mas não porque eu entendo que aquilo é importante, porque eu preciso fazer, que senão eu não vou ter lugar, eu não vou ser acolhido, não vou ser valorizado. Então, eu tô fazendo isso para conseguir sobreviver aqui nessa sociedade, né? Nesse ambiente. Isso é diferente de fazer porque entende que aquilo tem valor, porque eu quero contribuir mais com as pessoas. A comunicação não violenta, ela tenta promover a ética a partir da autonomia da pessoa, a partir da consciência que a pessoa vai tendo dos valores dela. É uma ética interna. E quando a gente usa esses vários artifícios para tentar fazer com que a pessoa haja, mesmo que seja agir para melhor, né? Que eu penso que é o melhor, mesmo que seja agir para se desenvolver, para cuidar mais dela e dos outros, se ela não se apropriou dos valores dela, essa moral que eu estou tentando incentivar nessa pessoa é um tipo de moral heterônoma, que tem que ter uma pessoa externa para premiar ela, né? Ou para castigar quando ela não consegue fazer o que a gente quer. Então ela precisa sempre da aprovação externa. Na CNV a gente quer que a pessoa tenha autonomia e que a aprovação dela seja desenvolvida pela consciência dela, pelos sentimentos dela, pela capacidade de empatia que ela vai desenvolver nas relações. Então, é muito mais profundo do que esperar que alguém externo diga o que é certo para essa pessoa. Inferir que o que aconteceu comigo, que é a minha experiência, é o que vai acontecer com o outro. Ah, mas eu já vivi isso. Não, só aí eu tenho certeza. Todo mundo, eu já passei por isso quando eu estava na sua idade, então eu sei o que você está falando. E novamente a gente recorre aí nesse problema, que é não reconhecer que cada pessoa é singular. A gente não quer reconhecer isso, porque nós não gostamos de perceber a nossa vulnerabilidade, a nossa impotência relativa, que é nem sempre eu sei o que é bom para você. Eu reconheço que eu posso não ter todos os elementos. Eu reconheço que as suas vivências são diferentes da minha. Eu reconheço que a minha geração é diferente da sua. Eu suportei algumas coisas e talvez você não esteja disposto a suportar. Eu aprendi a calar as minhas dores e talvez você não esteja disposto a calar. E a gente precisa descobrir uma nova forma de interagir para que você possa expressar, mas de uma forma que eu tenha a capacidade de ouvir e que eu possa entender melhor de que forma a gente vai se ajudar. E eu vou estar me desenvolvendo. Você precisa ter paciência comigo, né? Eu te peço para ter paciência comigo, assim como eu vou ter que ter paciência com você também, né? Tomar a opinião de alguém como verdade absoluta sobre outra pessoa, né? Não, foi o cientista tal que disse isso, então é verdade, né? O cientista disse que... Tem um médico lá que disse que essa vacina não vai ajudar as pessoas, porque essa vacina, no fundo, ela resolve outra coisa. E a gente quer que as outras pessoas aceitem porque uma pessoa disse, né? Então a gente precisa questionar quais foram os testes que foram feitos, né? O que a gente pode aprofundar? Será que essa questão realmente está resolvida? Para ti isso faz sentido?
que se não faz sentido, existe uma forma da gente conversar para conseguir compreender mais, né? Emitir qualquer tipo de avaliação sem identificar a autoria, por exemplo. Eu acho que se eu digo assim, essa pessoa, ela é muito inteligente, pode ser até um rótulo positivo, né? Eu preciso identificar qual é a referência que eu estou usando para isso. Eu considero ela muito inteligente, ok, né? Essa pessoa, ela respondeu perguntas que eu considero difíceis. E ela respondeu de primeira. Ok. Isso são observações de CNV, né? Previsão sobre consequências negativas da atitude, como se fosse uma certeza absoluta, né? Aquele negócio assim, se você não estudar, se você não conseguir começar a se esforçar mais, você não vai atingir esses resultados, né? Então, quando eu falo dessa forma, que eu faço uma previsão, é provável que eu não estou exercitando a observação da CNV, né? Evidenciar que sabia que isso iria ocorrer. Essa é uma das coisas típicas, né? Então a gente tentou falar várias vezes uma coisa para a pessoa e aí ela não fez. E aí quando ela manteve a postura dela, ela teve uma consequência que a gente acha que foi desagradável, né? Daí a gente diz, eu sabia que isso ia acontecer. Eu te avisei, né? Então essa é uma forma, às vezes, da gente tentar buscar essa vingança, né? Essa retratação, porque a gente gostaria tanto de ser compreendido pelo outro, né? Mas aí, em vez de a gente dizer que a gente gostaria tanto de ser compreendido pelo outro naquele contexto, que a gente gostaria tanto de ter prevenido aquilo, que seria tão bom se a gente pudesse... que ela pudesse valorizar aquela nossa experiência e tivesse, assim, levado em consideração aquilo que a gente estava falando para poder evitar de ter aquele sofrimento. Seria tão bom para todo mundo, né? Em vez de falar isso, a gente diz, eu sabia que isso ia acontecer, eu te avisei. Agora, né? Então esse é o nosso momento quase que de vingança, assim, que a gente saboreia, né? E isso, novamente, não vai promover aquele tipo de relação de confiança. Não vai demonstrar para a pessoa que eu valido a liberdade de escolha dela e que eu quero apoiar ela na capacidade dela de escolher. É mais provável que a pessoa pense que eu acho que eu sei o que é certo para ela e que eu quero definir isso para ela. E às vezes, se a pessoa acreditar nisso, que eu quero definir o que é certo para ela, mesmo quando ela enxergar valor no que a gente fala, mesmo que ela ache que a gente tenha razão, mesmo que ela entenda que a gente tem experiência, ela pode dizer não pra gente, simplesmente porque ela quer garantir que a autonomia dela vai ser respeitada. A necessidade de liberdade de escolha dela. Então, a liberdade da pessoa é uma necessidade que às vezes vai ser protegida e vai fazer com que a pessoa tome decisões que podem nem ser a melhor para ela, apenas para garantir que esse direito de escolher vai ser preservado. Por isso que não adianta a gente usar esses artifícios aqui de dizer eu sabia, eu te avisei, né? Esse é o momento, se a pessoa está passando por uma situação difícil, da gente tentar escutar e tentar saber como é que está sendo para você. Existe algo agora que a gente pode fazer? Eu percebi que no passado eu tentei falar algumas vezes e tudo bem, né? Eu reconheço que eu não encontrei a forma ideal para você me compreender. Eu reconheço que você não tinha ainda a experiência necessária para me compreender. Mas agora, o momento é de a gente cuidar do presente e de saber administrar o que aconteceu. Tem algo que eu posso fazer. Tem algo que a gente pode conversar. Depois que a gente conversar sobre isso, você está disposto a falar para mim o que você aprendeu dessa situação? Porque às vezes a pessoa já aprendeu o que eu queria que ela aprendesse, né? E dizer que eu já sabia, e dizer que você mereceu isso, afinal de contas, né? Você não me ouviu, não vai resolver, né? Bom, coloquei aqui outros itens que eu chamei de pseudo-empatia, né? Que é adivinhar os sentimentos em relação a mim. Então, você não gosta de mim, né? Então eu começo a adivinhar sentimentos, mas não é porque eu estou exercitando a empatia para tentar compreender o outro. É porque eu estou tentando antever e induzir e, sei lá, até, de certa forma, me opor ao que a pessoa está sentindo, né? Você tá ficando muito estressado, né? Então eu uso os sentimentos não para me conectar com o outro, mas para tentar diagnosticar o outro, né? A gente vai trabalhar mais sobre sentimentos, a gente vai poder identificar melhor de que forma a gente expressa, de que forma a gente se conecta aos sentimentos dos outros. Adivinhar necessidades, né? Às vezes adivinhar necessidades é uma parte da empatia, mas às vezes é uma forma também da gente tentar criticar e condenar o outro, né? Então dizer assim, você deve estar com muita... você querendo se proteger, né? Você tá com muito medo e tá querendo se proteger de todo mundo, né? Eu acho que você tá
tá com algum problema e eu acho que você tá querendo se proteger. Então, a necessidade de cuidar dessa pessoa, eu posso estar usando isso pra criticar a pessoa pela forma como ela tá agindo, né? Adivinhar vontade, adivinhar pensamento em relação a mim. Tudo isso que eu chamei de pseudoempatia tem relação com o processamento da pessoa naquele mundo interno que a gente viu. Aquele mundo interno que tem lá os sentimentos, vontades, necessidades e pensamentos, né, que estão aqui em conhecimentos também. Então, às vezes eu vou tentar adivinhar isso e eu não tô sendo sincero e falando o que eu tô observando na pessoa, eu não tô indo ao ponto, eu não tô expressando o que eu realmente gostaria de expressar, né? Então isso tem a ver também com... Olha só, eu tô chegando num nível aqui, pra vocês perceberem, que qualquer coisa, dependendo da nossa intenção, pode ser um tipo de moralização, pode ser uma forma de conduzir a outra pessoa e tentar provocar um tipo de violência, né? Então, eu botei aqui pseudo-interesse, né? Qual o seu problema? Né? Existe pode ser que a gente tenha uma necessidade, né, de participar, de contribuir com o outro e um interesse genuíno em saber como outra pessoa tá. Mas às vezes a gente quer saber o problema do outro porque a gente quer, no fundo, evidenciar que a pessoa tem problema, que ela tem um problema. Né? Então, eu digo, qual é o seu problema? Né? Qual é o teu problema? Então, no fundo, eu estou tentando dizer assim, você tem um problema. Reconheça esse problema. Porque eu não gosto de perceber a forma como você está agindo, né? Eu posso perguntar o que a pessoa está pensando. E no fundo, eu estou me preparando para me defender daquilo, né? Até mesmo como vai. Se a pessoa diz assim, eu tô bem. Ela diz, você tá bem. Depois de tudo que você me fez, você é um insensível. Então até mesmo a pergunta de como vai, ela, que é tão preciosa na comunicação não violenta, ela pode ser usada para culpar a pessoa. Como você pode estar se sentindo bem depois de tudo que você fez? Né? Bom, compartilhar reflexões, dizer, olha, as pessoas deviam ser mais cuidadosas com os mais velhos, né? As pessoas, hoje em dia, elas não dão o mínimo respeito, elas não escutam mais, e elas querem fazer tudo rápido, elas não têm mais paciência. E tudo isso, no fundo, é uma forma de dizer, pessoal, eu gostaria que vocês me dessem um pouco mais de atenção, e eu gostaria de saber se vocês estão... se o que eu tô falando tá tendo sentido para vocês, né? Vocês podem me dizer que vocês estão entendendo? E se vocês estiverem, assim, sei lá, desmotivados, a gente pode conversar sobre isso? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que a gente consiga gerenciar melhor a nossa motivação para estar aqui nesse encontro, né? Então, é bem diferente eu trazer o que eu gostaria daquela pessoa e eu contar, fazer uma reflexão, né? E falar sobre as pessoas costumam fazer assim, ou então eu vou trazer aqui contar uma história, né? Porque quando eu era pequeno e meu pai falava comigo, eu não dava atenção para ele. Nossa, ele me xingava bastante. Eu jamais ficava sem olhar para ele, eu jamais desobedecia meu pai. E no fundo eu tô pedindo pra pessoa me ouvir, tô pedindo pra pessoa levar em consideração meus pedidos, né? Ou tô pedindo empatia pra ela, tô querendo dizer, nossa, é tão estranho pra mim, eu fico tão inseguro quando eu não tenho essa segurança de que vocês vão me ouvir, que vão valorizar o que eu tô falando. Seria tão bom pra mim que a gente tivesse, assim, mais disposição, né, em aprender um com o outro. Eu fico tão inseguro por não saber que isso acontece, que, sei lá, às vezes eu hesito um pouco de interagir, eu hesito um pouco de trazer algumas coisas, mas no fundo eu gostaria que a gente ficasse mais confortável, eu gostaria de poder me expressar e ter segurança de que vocês estão valorizando essa nossa conexão aqui, né? Porém, eu reconheço que a gente não pode mudar os sentimentos uns dos outros. E o que eu posso fazer é descobrir meios da gente ficar mais confortável nessas nossas interações. Então eu gostaria de saber se tem alguma coisa que eu posso, algum assunto que vocês ficam constrangidos, se tem alguma coisa que vocês gostam de fazer que a gente possa conversar a respeito também, para que a conversa fique mais interessante para vocês. Eu gostaria que vocês me avisassem também se tiver alguma coisa que eu falar que vocês acham que não é interessante, para que a gente possa criar aqui um momento de convivência onde todo mundo está aproveitando, né? Ó, eu trago um luto
e depois eu trago um convite para a gente cuidar desse espaço que a gente está compartilhando, né? Expressar opiniões sem observar. Expressar opinião direto, né? Sem fazer nenhum tipo de observação é o mais óbvio, né? No livro da CNV a gente até tem alguns exemplos. Por exemplo, lá o Carlos é feio, né? Um exemplo que provavelmente a gente não vai estar usando na CNV, não tem necessidade da gente falar esse tipo de coisa, né? A não ser que é tipo assim, olha, o Carlos fez uma expressão para mim que eu achei que era de desgosto, né? Ó, eu trouxe a minha experiência. Mas se eu falar isso sem nenhuma utilidade, para que vai ter isso, né? Normalmente na CNV a gente vai estar identificando o que a gente quer atrás de cada palavra. Eu vou estar trazendo esse assunto, mas eu posso antecipar um pouquinho aqui, né? Eu preciso me perguntar a todo instante o que eu estou pedindo. A todo instante a gente está pedindo alguma coisa para as pessoas. A todo instante a gente está pedindo. Nessa fala aqui, existe um monte de pedidos implícitos, né? Existe um pedido de atenção, existe um pedido de valorização, existe um pedido de compreensão em relação a algumas falhas ortográficas que vocês podem estar observando. Existe um pedido de paciência para a gente poder aprofundar algo que é tão complexo para mim. Existem vários pedidos subjacentes nas nossas falas, né? E quando eu digo que alguém fez uma cara para mim, eu tenho um pedido. E se eu não faço esse pedido, às vezes pode ficar a minha fala como se fosse apenas uma reclamação, né? O que eu quero ser? Eu quero ser compreendido? Eu estou inseguro? Eu queria que a pessoa me dissesse como é que é para ela aquele contexto? Que ela me dissesse se ela já passou por uma situação assim, que a gente conversasse sobre isso, que ela me desse alguma ideia de como eu posso abordar aquela pessoa que fez aquela cara para mim. Eu preciso ter mais clareza do que eu quero quando eu converso com as pessoas, né? Isso também faz parte da CNV, né? Bom, estamos chegando ao final e eu quero dizer o seguinte, né? Vocês estão percebendo que todos esses exemplos aqui podem ser usados para depreciação, para julgar as outras pessoas, para condenar as outras pessoas, né? E aqui eu coloquei aqui até a condenação não verbal, aqueles gestos assim, olhar no relógio, bocejar, né? Ou aqui na internet a gente tem os nossos emojis, né? Aquelas carinhas assim. O silêncio na CNV ele pode ser usado para escutar, para dar um espaço para o outro falar, para acolher. Mas ele também pode ser usado para ignorar, né? Para, digamos assim, excluir o outro, né? Então o silêncio pode ser uma forma de julgar, né? E de que não vale a pena interagir com você, eu vou simplesmente ignorar, né? E eu posso, finalmente, usar as regras da CNV para julgar a pessoa e dizer, ih, cara, isso que você está fazendo é um julgamento, não é assim que a gente faz uma observação da CNV, né? Ou eu posso me julgar e dizer, caramba, depois de todo esse assunto aqui, eu percebi que eu julgo demais, qual é o meu problema? Nossa, eu vou ter que mudar demais, tem alguma coisa errada comigo e eu começo a me julgar e achar que eu não sou bom bastante, né? Então, são muitas as armadilhas dos julgamentos. E aqui eu botei até um exemplo final aqui, né? Você é apenas um estudante. Né? Uma frase que aparentemente, se bem que tem esse apenas, né? Se eu tirar esse apenas também, você é um estudante. Até uma frase totalmente simples como essa pode ser usada para silenciar uma outra pessoa. E a pessoa pode escutar, você é inferior, deve me obedecer. Vejam, pessoal, vamos concluindo aqui então essa lista de 50 itens de observação de CNV. Eu gostaria que vocês percebessem que são muitas variáveis. E reitero o que eu falei no início. O objetivo dessa apresentação aqui não é que vocês decorem todas as regras possíveis de observação. Eu gostaria sim que vocês tivessem consciência de o quão amplo é esse assunto e de quantas nuances existem nesse assunto que é julgar, nesse assunto que é comunicar, expressar uma observação sem julgar o outro, sem condenar o outro, sem tentar moralizar o outro, sem promover um tipo de exclusão, né? Sem promover um tipo de vingança na nossa fala. São muitos os caminhos para a gente desviar da comunicação não violenta. Mas quero reiterar que não é a regra que importa, é a nossa disposição em aprender com, né? É a nossa percepção de como o outro reage ao que eu falo. É mais importante, às vezes, de escolher a palavra certa. É claro que se a gente desenvolver a consciência de todas essas nuances, é provável que a gente vai conseguir ampliar as nossas escolhas e a gente vai poder escolher substituir aos poucos os julgamentos mais fortes, né, que causam mais repercussão
de reação, de sofrimento, de conflitos, né? Eu vou substituir os mais fortes aos poucos e eu vou melhorando minha capacidade de me comunicar, né? E o principal nem é tanto decorar os obstáculos, mas que se a gente focar bem na prática da observação, isso é o mais importante, né? Observar sem julgar, sem avaliar, separando fatos dos meus pensamentos, seria essa capacidade de identificar o que a outra pessoa fez. Naturalmente, nós precisamos de um vocabulário para simplificar a nossa comunicação, e muito dessa simplificação vem com rótulos, vem com julgamentos, né? Então, vamos observar como a pessoa reage, vamos observar o que a pessoa entendeu. Pergunta o que ela entendeu, né? Às vezes, mesmo que a gente pergunte, a pessoa não vai demonstrar que ela não gostou, mas a gente vai tentando interagir, né? E aí, essa aula que vocês podem ouvir quantas vezes quiserem, né? Podem anotar esses itens e podem tentar começar a estudar e perceber como a gente está usando isso o tempo todo. E lembrem-se que qualquer palavra da nossa classe gramatical pode ser usada para culpar alguém. A ironia é uma coisa que permite que até mesmo comentários aparentemente dóceis da nossa parte pode ser um tipo de acusação para o outro. Então a gente precisa saber como é o contexto do outro, o que a outra pessoa já viveu antes, como ela está recebendo o que eu falo, né? Essa disposição de aprender com o outro, para mim, é mais importante do que saber fazer uma observação, ok? Então, sei que esse assunto de observação é desafiador, para mim, pelo menos é. Mas quero dizer para vocês que, na continuidade desses nossos encontros, eu acredito que a comunicação não violenta vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais lógica, e vocês vão percebendo que o que realmente importa é essa essência, que é lembrar do que é importante para mim, lembrar que eu quero cuidar do outro, lembrar que para que eu manifeste o respeito nas relações, eu preciso ouvir o que a pessoa tem a dizer, escutar os sentimentos dela também, levar em consideração minhas necessidades, ouvir os meus sentimentos, ouvir as minhas necessidades, trazer os meus desafios, trazer as minhas limitações, me dispor a aprender com o outro. É muito mais interessante. Mas o maior desafio disso é que para que a gente possa viver a CNV, a gente não pode estar numa posição de superior, de infalível, que é uma posição que, infelizmente, na nossa sociedade, especialmente as pessoas que estão no papel de educador, são cobradas para estar. O educador tem que estar no papel de que ele sabe tudo. O educador tem que estar no papel de que ele tem a razão sempre, de que ele sabe o que é o certo, de que ele não se engana. E esse vai ser um dos maiores desafios, porque na comunicação não violenta, a gente quer justamente demonstrar que a gente pode se enganar, a gente não sabe tudo, a gente está com o outro, a gente exerce o nosso poder não para dominar, mas para tentar ampliar a nossa conexão e a nossa inclusão das demais pessoas. Então, pouco a pouco, a gente vai se diluindo, né? Diluindo o nosso ego, entre aspas, né? Ampliando a nossa preocupação de cuidar, não só da gente, mas cuidar do outro, e de empoderando as demais pessoas, né? O papel de autoridade da comunicação não violenta, ele inverte a lógica vertical, né, da nossa sociedade e passa a ser um papel de autoridade horizontal. E isso só é possível quando a gente desenvolve formas de trabalhar em equipe, e para isso a gente precisa de respeito, para isso a gente precisa de integração, de inclusão, né? E todas essas práticas que a gente vai estar vendo a seguir, elas vão fortalecer essas competências. Então, não se desesperem, não fujam do curso ainda. Eu sei que esses assuntos são delicados e são complexos, mas à medida que a gente for se conectando cada vez mais com essa essência da CNV, a gente vai estar naturalmente repensando a nossa forma de agir, e essa pausa que a gente dá para repensar já é um início desse processo para melhorar a nossa comunicação, ok? Então, até o próximo vídeo.